Hoje, na nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre os meios de comunicação, né? Que é a unidade 2 de Geografia. Vamos lá para a nossa apostila, então. Essa daí é a unidade 2, meios de comunicação. A forma como nós usamos para nos comunicar hoje, né? Há muito tempo atrás, o único meio de comunicação que existiam eram as cartas, né, que eram mandadas e demorava muito tempo para a gente receber e enviar essas cartas. A gente sabe que hoje, com todo esse avanço tecnológico que a gente vem vivendo, então esse meio de comunicação ele foi modificado. Qual a importância, então, dessa comunicação? A comunicação é importante para você ficar sabendo as notícias, para você estar por dentro de todos os acontecimentos que tem na sociedade, no mundo, né, em relação às doenças, em relação às notícias, aos acontecimentos, à política, à economia. Então, né, a comunicação, ela nos faz entender melhor o outro, né? Há uma troca de mensagens, né? Uma troca de palavras e de meios de se comunicar. Como as pessoas e as empresas se comunicam? Então, através de telefone, de fax, de e-mail, né? Várias formas aí que elas usam para se comunicar. Quais as mudanças aconteceram no mundo com o avanço dos meios de comunicação? Como a professora falou, então, há algum tempo atrás a gente só utilizava as cartas, fax, né? Sedex. Então, hoje não, hoje a evolução aumentou muito e facilitou a vida das pessoas. Então, essa comunicação ela acontece de uma forma mais rápida. Então, hoje você pode se comunicar com um parente seu que está lá do outro lado do mundo através do WhatsApp, né? Das chamadas de vídeo. Como os meios de comunicação transformaram a paisagem. Então, a gente sabe que tudo que, né, é criado pelo homem, todo o avanço tecnológico, ele vai acabar afetando o meio, né, a paisagem. Então, os fios, né, as satélites artificiais, certo? As construções de torres, então tudo isso dá uma alteração nessa paisagem. Então aqui vai falar um pouquinho, né, que a comunicação entre os seres humanos evoluiu muito desde o início da história. Então existe as linguagens oral, gestual, a linguagem escrita, tá? E as diferentes línguas, né? A portuguesa, a inglesa, a francesa, a japonesa e muitas outras línguas aí espalhadas pelo mundo. E os meios de comunicação também evoluíram bastante desde os primeiros desenhos nas cavernas, né? Da arte rupestre, certo? Dos primeiros alfabetos também, tá? Essa atividade número 1 aí, ela é pessoal. Você vai dizer qual é a profissão, né? Que está sendo desenvolvida. Se a pessoa está usando que tipo de linguagem, se é a linguagem oral, se é a linguagem escrita, se é a visual, tá? O que ela quer comunicar, né? Depende da profissão dela, o que ela quer passar, né? Se é conteúdo, se é conhecimento, se é informação, se é música. Então você vai respondendo desse jeito. Então, os meios de comunicação. Né? Normalmente nos comunicamos de várias formas, por gestos, sons, imagens, né? Alguns aparelhos eletrônicos, né? Então essas são as possibilidades que hoje nós temos de comunicação. Então existe o telefone, o rádio, os computadores, a televisão, os celulares, né? E a energia elétrica, que é quem dá essa base para todos esses meios de comunicação. Há também outros meios como cartas, cartazes, placas, sinais de trânsito, faixas de pedestre, né, imagens pintadas. Então há várias formas de comunicar. Com o meio de comunicação, então é possível saber o que acontece em todas as partes do mundo. Né? Então existem tecnologias que são muito acessíveis a grande parte da população, como rádio, televisão, telefone, né? E hoje também a internet. A maioria das casas já tem acesso a esse meio de comunicação, mas muitos ainda não têm este acesso, certo? A infraestrutura dos meios é muito importante. Então a gente sabe, com os novos meios de comunicação, por exemplo, os GPS nos carros, as antenas, as torres de comunicação, certo? Então, desde o aparelho de telégrafo, né, que foi uma das primeiras formas de comunicar através de um aparelho, até os dias atuais, muitas coisas se modificaram, certo? Então, o telégrafo aí, inventado por Samuel Morse nos Estados Unidos no século XIX,
foi revolucionário no meio de comunicação, pois possibilitou os governos ter conhecimento de seus territórios, né, em tempo quase real e então fazer as ações, né, manejar as ações políticas adequadas aos seus propósitos. Depois, né, nós sabemos que foi só evoluindo, né? Então hoje nós sabemos que essa internet ela usa cabos, né, códigos, tá? E essa quantidade de cabos é necessário para ligar ao Brasil, né, do Brasil a Portugal. Também imagine a quantidade de tempo, trabalho, recursos, né, materiais, né, que são possíveis ser utilizados para que aconteça esse meio de comunicação. Outro importante meio que foi, né, no século XIX inventado e se popularizou em 1950 foi o rádio, que tornou-se um aparelho portátil de menor custo. Então é um instrumento que leva informações, entretenimento para as pessoas. O ouvinte, como o nome diz, apenas ouve as informações, não sendo possível comunicar com quem emite o som, com quem está falando. Então, a qualidade das ondas sonoras, que atinge os locais distantes, a possibilidade de alimentação com pilhas, sem necessidade de infraestrutura de rede elétrica, cabos, tomadas, propiciam que o rádio chegasse a vilas e povoados distantes que não haviam ainda a energia elétrica. Então, para as empresas, o telégrafo, né, foi substituído então pelo telex. Com a invenção do telefone, o telex cumpriu adequadamente as necessidades de transmissão pontual e sigilosa de informações. Por isso, esse meio de comunicação, capaz de enviar mensagens escritas de um terminal a outro para qualquer local do mundo, que contasse com esse recurso, foi predominante nas relações entre empresas, bancos, indústrias e governos. Nós tivemos também o fax, né, que a gente não está vendo falar aqui, que também transmitia informações. O telefone, né, que tem aí os primeiros modelos, os orelhões e até hoje, então, né, os modelos de celulares, certo? Que são mais acessíveis, então, né, na atualidade. Aí nós temos o mapa, né, que está mostrando a distribuição dos telefones fixos instalados pelo território brasileiro. Então a gente percebe que as cores mais escuras é onde essa distribuição é feita de melhor forma, da melhor maneira, e as cores mais claras é onde essa distribuição é feita de uma maneira mais razoável, tá? Com menos avanço, com menos resolução. Então a perguntinha A faz assim: quais regiões são as que bem atendidas pelo sistema de telefonia fixa? E quais são as piores? Então as cores mais escuras são as bem atendidas, as cores bem claras são as piores. Qual é a situação do estado onde você vive? A gente percebe, ó, que nós estamos aqui nem muito escuro, nem muito claro, então, né, esse sistema de telefonia é razoavelmente bom no nosso estado, certo? Então, além de possibilitar a invenção do telex, né, como já apontado, o telefone permitiu que empresas e pessoas, né, de diferentes partes do mundo pudessem estabelecer comunicação com locais, né, distantes. Isso promoveu agilidade, troca de informações, tomada de decisões, né, questão jornalística, certo? Então os telefones fixos estão bastante disseminados, espalhados aí por todo o Brasil. A televisão também, né, que é um outro meio extraordinário de comunicação, que leva imagem e som para dentro das casas das pessoas, que tem uma percepção de viajar para muitos lugares sem sair do lugar, né? São as mais variadas informações que chegam todos os dias para milhões de pessoas que ficam sentadas diante de uma televisão. Então, a televisão é um dos meios de comunicação de massa, no qual, né, quem assiste, o telespectador, assim como o ouvinte do rádio, tem um comportamento passivo. Ou seja, ele não pode trocar informações com a televisão, ele vai somente ouvir e assistir e ver. O poder da televisão é muito grande, pois ela vincula imagens que têm grande potencial de parecer verdade, sugerindo que a realidade esteja sendo exibida, né? E na verdade muitas coisas não são reais, não são verdadeiras. Então, a televisão não retrata tudo o que acontece no mundo ou no lugar na vida cotidiana das pessoas. As emissoras de televisão escolhem, né,
e editam o que querem divulgar e muitas vezes não publicam várias notícias. Escolhem também como transmitir a informação, em que horário transmitir e com quais palavras e quais imagens vão usar para transmitir essa informação, e por isso às vezes transmitem informações errôneas. Então, a popularização da televisão se tornou um importante instrumento de vinculação de valores e comportamentos, e é muito importante também o que a gente assiste nas nossas televisões, tá? Aí nós temos o mesmo mapinha lá atrás, só que agora está considerando, né, os domicílios, ou seja, as casas que têm televisão no nosso país. Então, conforme a cor mais escura, onde tem maior acesso, cores mais claras, onde o acesso não é tão bom assim, tá? Então, a presença dos aparelhos de televisão está muito ou pouco difundida no território brasileiro? Bom, ela está bem difundida, né? Podemos dizer que é médio, né? Essa qualidade e essa quantidade que está difundida aí no nosso território. Qual a situação do nosso estado? Então, o nosso estado ele tem, né, essa recepção das imagens de TV. Não é das melhores qualidades de imagem, mas é uma qualidade de TV razoável, tá? A internet, que é um recurso atual, né, recente, é um sistema de comunicação disponível para a população, né, e ainda está em expansão, por meio dos quais os computadores pessoais, cada vez mais atualizados, os smartphones, os telefones celulares, né, são aí muito utilizados pela maioria das pessoas. Então a internet possibilitou que as pessoas com poucos recursos, né, se comparados com aqueles que utilizados pelas grandes empresas, pudessem também utilizar deste meio de comunicação, tá? Além disso, essa ferramenta oferece recursos para as pessoas conversarem a longa distância, né? Parentes que estão em outros lugares do mundo podem estar fazendo comunicação. E o potencial desta ferramenta é muito grande. O seu uso já tem provocado alterações no comportamento de empresas, sites, aplicativos para aluguel de casas, compras de objetos, aparelhos, todos feitos aí online, né, pelo uso da internet. Aí você vai elaborar um mapa conceitual, utilizando palavras, ícones, desenhos, balões, setas, para resumir o que foi abordado neste capítulo. Então, você vai colocar aqui em cima meios de comunicação, e você pode, através de desenhos, através de imagem, através de você colar algumas imagens, colocar tudo que a gente falou sobre os meios de comunicação, né, neste capítulo. Aí temos uma ilustração. Ó, hoje chove, então rapaz com guarda-chuva. Aí as perguntas são pessoais. O que a ilustração representa? Representa que o jornal avisou que iria chover, então ele já saiu de casa prevenido, né? Que meio de comunicação está sendo presente? Então a televisão. Como este meio de comunicação transmite suas informações? Então quem está assistindo é passivo, né? Não participa, né? Somente recebe a notícia, tá? E essa pessoa, né, vai confiar no que aí a televisão está falando, os telejornais estão falando, e por isso ele usa o guarda-chuva. A informação transmitida é exclusiva para um telespectador? Ela dialoga com a emissora da informação? Não há diálogo, ele somente recebe a informação e ele é para várias pessoas e não somente um receptor. Essa aqui é para casa, tá? E seria esse então o nosso conteúdo de geografia de hoje. Boa sorte e até a próxima.